alegria poder estarmos aqui nessa noite para juntos adorarmos e bendizermos ao nosso Deus. Que privilégio, que honra. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 126. Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém? Gostaria só de ressaltar o versículo 3, que diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos sustentado. Então nosso coração muito se alegra, né? Mais um ano se findando e a gente faz uma retrospectiva de tudo que o Senhor tem feito por nós, né? A sua bondade, o seu amor, a sua graça sobre as nossas vidas. Nós só temos motivos para agradecer ao nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça e refletisse um pouco sobre a bondade do Senhor, sobre a tua vida durante o decorrer desse ano. Que você pudesse agradecer ao Senhor. São tantas bênçãos para agradecermos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Porque tu és Deus bondoso, Deus gracioso, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem se mostrado presente nas nossas vidas dia após dia. E nós queremos te louvar por isso. Te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Te adoramos porque tu és Senhor e Rei, único, soberano, supremo, Criador dos céus e da terra. Te louvamos e te exaltamos, ó Deus. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pedimos que o Senhor purifique os nossos corações, a fim de que a cada dia, ó Deus, nós possamos ser santificados pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, e agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelas Tuas misericórdias que têm se renovado dia após dia sobre as nossas vidas. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que nesse culto o Senhor se faça presente no nosso meio, porque senão, ó Deus, não faria sentido algum nós estarmos aqui reunidos. Mas nós sabemos, temos plena convicção de que quando nos reunimos, porque nos reunimos em Teu nome, o Senhor se faz presente. A Ti toda a honra, toda a glória. A Ti todo louvor, toda exaltação. Seja entronizado neste lugar. Seja exaltado, seja glorificado neste lugar. E receba, ó Deus, nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Convido você a ficar de pé. Deus está aqui. Amém? Aonde o Senhor está, grandes coisas podem acontecer. Deus está aqui. Aleluia. Certo como ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta.
Vem tua doce presença nesse lugar. Cremos, ó Deus, em ti, no teu amor. Consuma sobre nós. Rendemos a ti toda a honra e toda a glória de todo o nosso coração.
da glória e que não divide a sua glória com ninguém. Amém? Porque só Ele é Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos tentar cantar uma canção aqui, acredito que muitos já conheçam. Vocês podem estar nos ajudando. É uma canção que diz: obrigada, Senhor, por todas as bênçãos. Quando um milagre eu pedi, pouca fé se eu temi, e hoje eu posso ver muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua vontade posso encontrar. Aí enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam ruins, suas bênçãos eu irei contar. Dura para sempre, por isso não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Aí enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Um, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Aí enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Essa canção é uma canção que tem sido muito tocada, que nós precisamos, de fato, pensar nela diariamente. Quantas bênçãos o Senhor tem nos concedido? A gente não consegue contar. 1, 2, 3. São infinitas as bênçãos do Senhor sobre nós. O ar que respiramos, o pão de cada dia, o sustento diário, as nossas vestes, pequenos detalhes, em pequenos detalhes o Senhor tem cuidado de nós. E outros dias eu tentava cantar essa canção e eu dizia: eu não sei se eu consigo. Eu acho que eu errei aqui mais ou menos, mas pelo menos eu consegui cantar, porque toda vez que eu ia cantar eu me emocionava em saber que o Senhor tem cuidado de nós. Nosso Deus é tão bom e nos mínimos detalhes Ele olha para nós diariamente, nos abençoa, nos sustenta e nos fortalece. Nós só temos motivos para agradecer a Deus. Amém? Vamos estar cantando mais uma canção. Enquanto isso, você pode continuar
continuar cultuando ao Senhor com seu dízimo, a sua oferta, adorando ao Senhor pela sua fidelidade. Amém? Não pare de crer, não pare de sonhar, não pare de lutar. Pode acertar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não desista daquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Não desista do propósito do Senhor na tua vida. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Não desista, ainda que as lutas venham, ainda que pareça ser um dia desanimador, pareça que nada vai dar certo, ainda que o ano de 2023 tenha sido um ano difícil. Não desista de sonhar. Não desista de estar na presença do Senhor, vivendo os propósitos do Senhor para a sua vida. Não desista daquilo que o Senhor tem preparado para você. A nossa vida não é apenas isso aqui, não é apenas o aqui e agora, não é apenas o que é terreno, mas a nossa esperança é a glória de Deus. Viveremos dias difíceis, viveremos lutas, viveremos dificuldades, mas não podemos parar, não podemos retroceder. O Senhor nos chama para avançar. Igreja de Paz, o Senhor nos chama para avançar. Você que está aqui nessa noite, o Senhor te chama para avançar. Não pare.
Em nome de Jesus. Não pare, não desista. Porque o Senhor conhece a tua vida, o Senhor conhece tudo que você está passando. Ele conhece a tua estrutura e sabe que com Ele você é vencedor. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Rei. A Ele toda a honra e toda a glória. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações nessa noite aquilo que Ele já preparou para nós. Amém? Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 16. Capítulo 16, o verso 3. Nós estamos num culto, num momento de festa. Alguns visitantes, louvado seja o nome do Senhor. Mas não existe nada mais importante no nosso culto do que a palavra de Deus sendo pregada. E a Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, ou seja, tem reverência, principalmente na hora da palavra. Nós estamos autorizados a glorificar o nome do Senhor, a bendizer o nome do Senhor, a exaltar o nome do Senhor, mas nós não estamos autorizados a ter conversas paralelas, porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a parte, é a cereja do bolo do nosso culto, é onde nós somos edificados, é onde nós somos alimentados pela palavra de Deus e é onde nós aprendemos acerca de Deus para que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas. Amém? Portanto, a minha observação nessa noite é que você esteja com a mente sua cativa à obediência de Cristo e a ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Ao que o Senhor tem para nos falar essa noite. Amém? Provérbios 16, o verso número 3. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Entrega ao Senhor as suas obras e o que você tem planejado se realizará. Algumas versões dizem assim. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai, nós estamos aqui agradecidos ao Senhor por esse dia, por poder estarmos aqui adorando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor, bendizendo o Teu nome, com portas abertas, com liberdade de culto. Nós louvamos o Teu nome por isso. Agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos que são depositados no altar do Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre nós, abençoando e nos dando sabedoria para administrar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Agora, como diz, ó Deus, na ministração da Tua palavra, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo, para que nós possamos absorver tudo que a Tua palavra tem para nos dar nessa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos já findando o ano. 2023 praticamente já se foi. Já existe a expectativa no próximo domingo de nós já estarmos na iminência de 2024. E eu não sei vocês, mas fim de ano o clima muda. Esse ano com mais calor, mas o ambiente muda, são tantas luzes diferentes nas ruas. E quando chega, eu estava passando na rua antes de ir para ir pegar a Kombi lá e pensando, a gente nesse tempo gera em nosso coração sempre a necessidade de reflexão. E às vezes a gente olha para o nosso passado, para o ano que está se findando, e às vezes a gente pensa assim, não foi do jeito que eu pensei, não foi do jeito que eu idealizei, não era o que eu esperava para esse ano, eu não fui quem eu queria ser, eu não realizei sonhos que eu queria realizar,
E a gente fica às vezes nesse sentimento, muitos sonhos, muitos propósitos realizados, muitas metas estabelecidas que foram cumpridas, mas também a gente olha para alguns sonhos que parecem ter sido frustrados, para alguns pensamentos que a gente no final do ano passado idealizou para tentar realizar esse ano e a gente não conseguiu, e às vezes vem um sentimento de frustração. Não consegui realizá-lo, não consegui concretizar o meu sonho. E à luz desse texto, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos sobre sonhar, porque muitas vezes a gente, de tanto se frustrar nos nossos sonhos, a gente acaba, muitas vezes fala assim, eu não vou sonhar mais. E aí tem aquelas músicas do mundo, que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, do jeito que a vida me levar vai estar bom. E a gente sabe que nós precisamos depender do Senhor. Como diz o texto, entrega as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. É o texto de Provérbios, o qual nós vamos meditar nessa noite. E nós precisamos sonhar, porque sem sonhos a gente não realiza sonhos. Sem sonhar a gente não consegue realizar. E o principal, irmãos, às vezes nós temos sonhos, nós temos objetivos para as nossas vidas. E a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Melhor do que os meus sonhos são os sonhos de Deus. E se os sonhos de Deus são melhores para a minha vida, é preciso sonhar esses sonhos de Deus. E às vezes a gente passa a vida toda sonhando os nossos próprios sonhos. E muitas vezes nos frustramos por causa disso, porque são os nossos sonhos, e a Bíblia diz que o que Deus tem planejado para mim e para você é superior àquilo que você tem sonhado muitas vezes para você, do que eu tenho sonhado para mim. E eu gostaria de compartilhar pelo menos três pontos nessa noite sobre como sonhar. Amém? Em primeiro lugar, busque consagrar-se a Deus. Em Josué, eu já até preguei esse ano sobre esse texto, Josué capítulo 3, o verso 5, diz assim: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, quando nós dedicamos ao Senhor tudo o que somos e fazemos, os nossos planos serão abençoados. Josué está aqui diante do povo, e ele está se preparando para entrar na terra prometida. E ele diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Irmãos, essa mensagem ela ecoa os nossos corações até os dias de hoje, porque é preciso buscar a santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá a Deus. E às vezes, irmãos, os nossos sonhos muitas vezes não estão sendo santificados por Deus. Os nossos sonhos não estão sendo idealizados, formados, gerados na cabeça de Deus, no coração de Deus. Muitas vezes os nossos sonhos têm gerado nos nossos próprios desejos, nos nossos próprios maus desejos, muitas vezes. E a Bíblia nos orienta a santificar-se, a se consagrar para Deus. Se eu e você quer sonhar os sonhos de Deus, nós precisamos buscar a presença de Deus. O que Josué está falando ao povo aqui é para que busquem a santificação, para que se arrependam dos seus pecados. E a consagração, irmãos, acontece através do arrependimento e confissão dos pecados ao Senhor. Nossos pecados são o maior empecilho de sermos abençoados. É o que a Bíblia diz, que o pecado ele faz separação entre nós e o Senhor. E é por isso que a palavra de Deus sempre nos exorta a buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. Se a gente não for separado para a obra de Deus, se a gente não for separado para cumprir o propósito de Deus, quantos creem aqui que foram chamados com propósito? Eu acredito que todos creem. E se você foi chamado com propósito, você precisa santificar, consagrar sua vida a Deus. Amém? Amém? Consagrar sua vida ao Senhor. Porque Deus sabe. Se nós consagrarmos as nossas vidas ao Senhor, Deus sabe quando nós estamos prontos para ser abençoados, para realizar os nossos sonhos.
Amém? A preparação para os sonhos acontece através da consagração. Não há como Deus realizar os sonhos dele na minha e na tua vida se nós não estivermos preparados para isso. Amém? Nenhuma bênção que vem do Senhor, Deus nos dá assim, ó, de mão beijada. Deus sempre nos prepara para receber a bênção dele. Eu me lembro que quando eu casei, a gente idealizou muitas coisas, planejou muitas coisas, estabeleceu metas. E aí quando a gente casou, todos os nossos planos foram frustrados. A gente sempre teve o cuidado de Deus, nunca faltou nada na nossa casa. Quando estava prestes a faltar, o Senhor proveu, o Senhor abriu portas, mas aqueles planos, aqueles sonhos que a gente tinha nutrido, que a gente tinha planejado, foram frustrados naquele ano, naqueles primeiros anos de casamento. E isso gerou em mim frustração, em todas as áreas, irmãos, na área financeira. Para você ter ideia, eu era irrigando, eu estava trabalhando na roça, na nossa irrigação. Eu preferi sair da irrigação e ganhar um salário de R$400 por mês, porque estava melhor, para vocês verem como estava difícil as coisas. E eu falei, quando eu recebi R$100 naquela semana, que eu paguei as contas e fiz uma feirinha, eu falei, está melhor do que a roça, eu vou ter que ficar aqui. Aí eu falei, vou trabalhar mais um ano. E aí, quando eu trabalhar mais um ano, a gente vai resolver a questão do poço, o problema do poço que deu. E eu volto para a roça e retomo os sonhos que eu tinha planejado para depois do casamento. E aí passou-se um ano, não posso sair. Passou mais outro ano, não posso sair. Passou-se mais 10 anos, até Deus me chamar para esta obra. E eu digo a vocês, irmãos, meus sonhos poderiam estar sendo frustrados, mas os sonhos de Deus não. Porque eu digo para vocês, eu era um homem, estudei, terminei o 2º grau, não fiz faculdade, mas eu falei bem assim, eu vou trabalhar na roça, na nossa propriedade, a minha família tem a propriedade. E o primeiro ano de plantação nós fomos bem sucedidos, foi o ano que eu construí a minha casa, pronto, estou feito, o ano que vem eu termino a casa, depois daqui 2 anos a gente compra um carro, e foi fazendo planos assim. Só que Deus me levou para um lugar para trabalhar com pessoas, e eu comecei a atender pessoas na loja do meu tio. E aí aquele homem que só sabia arar a roça, que só sabia plantar a roça, agora está aprendendo a conversar com pessoas, a lidar com pessoas. Depois que todos esses 10 anos passou, que Deus me chama para a obra, eu entendo tudo, porque Deus estava me preparando para trabalhar com pessoas, para atender pessoas, para pastorear ovelhas, para pastorear pessoas. E eu, naquele tempo, finalmente eu entendi que o sonho de Deus era maior do que o meu. E às vezes, irmãos, eu estou trazendo esse testemunho meu para dizer para você que talvez você esteja frustrado porque os seus sonhos não têm se cumprido. Entenda que se você está se santificando, se consagrando a Deus, os sonhos de Deus é maior do que o seu. E os sonhos de Deus ele não podem ser frustrados. O meu pode ser, o seu pode ser, mas os sonhos de Deus jamais. Talvez você esteja aqui nessa noite frustrado porque esse ano você não conseguiu realizar seus sonhos. Mas entenda que o sonho de Deus é maior e Ele está trabalhando para quando você estiver preparado para Ele realizar esse sonho na tua vida, Ele vai cumprir no tempo certo. Porque tem um ditado popular aí que diz assim, Deus tarda, mas não falha. E a gente diz o seguinte, Deus não tarda e não falha, Ele age no tempo certo. Amém? Primeira coisa, busque se consagrar a Deus. Segunda, descubra a vontade do Senhor através da oração. Jeremias capítulo 33, o verso 3 diz assim, clame a mim e eu responderei e lhe anunciarei, anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Irmãos, o que o profeta está dizendo aqui é uma ordem de Deus para falar assim, ó, Deus está falando para mim e para você, ó, clame, me busque, clame a mim, e eu te responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Ou seja, Ele está nos convocando a buscar a face do Senhor.
para descobrir a vontade de Deus para mim e para a tua vida. E nós só descobrimos a vontade de Deus para mim e para a tua vida a partir do momento que eu gero entre mim e Deus intimidade, conversa, diálogo. A gente vive com as pessoas dentro de casa, sim ou não? A gente conversa com as pessoas dentro de casa, sim ou não? Você tem Deus no coração, sim ou não? Você diz que Deus anda com você, sim ou não? Certo, então por que você passa dias sem falar com Ele? Imagine que você está dentro de uma casa com uma pessoa e você ignora essa pessoa. Imagine, esses dias eu vi os meninos fazendo uma brincadeira. Você já viu os rapazes fazendo aquela brincadeira com um menininho pequeno, que ele joga o lençol e diz que desapareceu e que ninguém está vendo o menino, e aí já tem uma montagem de uma foto preparada já para dizer que está tirando a foto e ele não está aqui, que o menino desapareceu. O menino fica desesperado, eu aqui, está desesperado. É como se você diz que Deus está com você, só que você não fala com Ele. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, em que a igreja não ora mais. Nós estamos vivendo uma geração em que nós não estamos buscando dependência de Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão vivendo só de forma racional e não pela fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E às vezes, irmãos, a gente está racionalizando tudo, procurando razão para tudo, e quando na verdade Deus quer que a gente busque a face dele. Às vezes a gente fica como baratas tontas, como formigas que se perdeu do carreiro, porque nós não sabemos a vontade de Deus, porque nós não temos esse relacionamento com Deus, porque nós não lemos a sua palavra, porque não buscamos conhecer a palavra de Deus, porque nós não tiramos tempo para conhecer a Deus e para falar com Deus, para ter um relacionamento com Deus. Nós vivemos num tempo de relacionamento medíocre com Deus, onde nós só paramos para pedir as coisas a Deus, ou quando as coisas estão difíceis, aí a gente quer buscar a face de Deus, mas nós não vivemos na dependência de Deus o tempo todo. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. A precipitação leva muitas pessoas a idealizarem projetos sem saber se estão de acordo com a vontade de Deus ou não. Porque não buscam a presença de Deus, porque não buscam a orientação a Deus. Aí eu contei um testemunho bom de que, no primeiro ponto aqui, de que Deus me levou para outros lugares, que meus sonhos foram frustrados para se cumprir o propósito dele. E aí nesse meio tempo, na intenção de querer dar um jeitinho e reverter a situação, buscando do meu próprio jeito, sem consultar a Deus, aí eu resolvo fazer uma empresa, criar uma empresa de forrar a casa. Saio da empresa do meu tio, que eu fazia placa de gesso lá, e vou montar a minha própria em sociedade com o meu primo. E aí de repente, cadê os trabalhos para fazer? Para botar comida dentro de casa? Cadê os R$400 que estavam entrando todo mês para poder eu pagar minhas contas? Muito pelo contrário, ainda tinha um resto de cenoura que eu estava lá, tinha plantado lá e estava esperando colher. O dinheiro que eu tirei, eu investi nessa empresa, comprando as formas, comprando as coisas necessárias, e aí foi liso, trabalhando e sem dinheiro nenhum. Aí eu boto uma parafina lá no fogão, caleco pequeno ainda, boto a parafina no fogão para aquecer, para mim passar nas formas. Quando eu olho, o fogão pega fogo, porque a parafina com óleo disso derrama em cima do fogão, quase causa incêndio de casa. O forno ficou quase um ano praticamente perdido, toda vez que ligava era um fedor de diesel. Por quê? Porque eu desviei do propósito de Deus. E se a gente busca a vontade de Deus, irmãos, mesmo quando a gente pula fora, Deus nos traz de volta. Porque era propósito de Deus que eu estivesse na empresa do meu tio, como eu disse, para aprender a labutar com gente. E havia um processo. E eu saí desse processo, mas Deus me trouxe de volta. Porque um mês depois, quando eu vi o negócio arrochando, eu falei, não, tio, tem condição de eu voltar ainda? De volta. Voltei para o trabalho de novo. Ou seja, voltei para o propósito de Deus. Porque depois de muito tempo é que eu fui entender o propósito de Deus para a minha vida. Mas às vezes, irmãos, nessa agonia de querer fazer com que a realidade ao nosso redor mude, mas sem intimidade com Deus, sem buscar o propósito de Deus, sem buscar a orientação de Deus, a gente faz besteira. Mas quando nós estamos debaixo do cuidado do Senhor, Deus nos traz de volta. Louvado seja o nome do Senhor por isso.
porque nada foge do controle de Deus. Todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor, e os meus planos que podem ser frustrados, mas os deles não, o dele não. E quando ele põe em prática o seu plano para mim e para a tua vida, por mais que a gente queira sair fora do seu plano, ele sempre nos traz para o centro da sua vontade. E foi isso que aconteceu comigo. Deus me trouxe para o centro da sua vontade. E hoje estou aqui para contar a história para vocês. Algo que eu nem imaginaria era estar num púlpito como esse, pregando a palavra de Deus. Porque os planos de Deus, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Amém? Amém. E é por isso que nós precisamos buscar a face do Senhor. Porque quanto mais buscamos a face de Deus, mais conseguimos entender os sonhos dele e os planos dele para as nossas vidas. Dele para as nossas vidas. E quando nós reconhecemos isso, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor cuida de nós e nos dá sempre a direção certa. Amém? Ore, busque a face do Senhor pela realização dos sonhos dele na sua vida. Amém? E por último, confie na vontade de Deus para a sua vida. A melhor coisa que nós precisamos entender nessa mensagem é que eu e você precisamos confiar em Deus. Confiar na provisão de Deus. Confiar no cuidado de Deus. Se você está seguindo a Deus, se você está servindo a Deus, você tem que crer que você está no centro da vontade de Deus. E como diz o texto de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, esse texto durante muito tempo da minha vida, eu usei esse texto. Eu acho esse texto fantástico, porque não há nada melhor do que saber que Deus tem o melhor para nós na sua vontade soberana. Existem duas vontades de Deus: a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. A vontade permissiva é quando eu insisto eu persisto num caminho errado, Deus permite que eu vá. E ele vai mostrar, deixa, aí sabe aquele menino que está teimando, você não vai que você cai, não vai que você vai cair, que aí é alto, você vai cair. Sabe aquele menininho que está aprendendo a andar e você fala, não vai por aí meu filho, e ele insiste em teimar, e vai, e você fala assim, deixa ele ir, na hora que ele cair ele volta. Essa é a vontade permissiva de Deus, não é o centro da vontade de Deus, mas Deus permite que a gente trilhe por caminhos, mas aí a gente cai e volta chorando para os pés do Pai. Mas existe a vontade soberana de Deus, e aí eu acho fantástico isso, porque não importa a minha vontade nem a sua, se eu e você, Deus tem um plano na nossa vida, a vontade soberana de Deus vai se cumprir na minha e na tua vida. A vontade soberana de Deus depende de mim, Ele é soberano, Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser de mim, sem que haja nenhuma interferência e sem que eu possa fugir da sua vontade. Sem que eu possa fugir da sua vontade. E o texto diz assim, sabemos que todas as coisas, irmãos, são todas as coisas, não são quase todas as coisas, não são algumas coisas, são todas, coisas boas e ruins. Talvez você esteja aqui com marcas nas suas vidas, de coisas ruins que talvez tenha acontecido na tua vida, mas entenda que em meio a toda essa tempestade, em meio a tantas lutas que possa vir sobre a minha e a tua vida, entenda que vai cooperar para o teu bem. E aí é onde entra a confiança em Deus. Porque, irmãos, quando as coisas estão indo bem, tudo indo nos conformes, é ótimo, a vontade de Deus é maravilhosa. Mas quando as coisas parecem não estar indo bem, quando as coisas estão doendo no nosso coração, e a gente olha assim e fala assim, como é que está indo bem a minha vida? Como é que vai cooperar para o meu bem uma situação dessa? E às vezes a gente passa a vida toda sem compreender, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E é todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo? Não. É preciso compreender esse texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam ao Senhor. Quem ama alguém se dedica a Ele. Quem ama a Deus se dedica a Deus, quer viver na presença de Deus, não quer abandonar
eu digo o seguinte: tem muitas pessoas que estavam aqui que não estão mais. E se não estão aqui mais, sabe por que é? Porque nunca esteve aqui por causa de Jesus. Tem gente que sai da igreja por causa de pessoas. E se saiu da igreja por causa de pessoas, nunca esteve aqui por causa de Jesus. Eu posso decepcionar você, você pode me decepcionar, mas do Senhor nunca nos decepciona. E se eu e você estamos aqui, é porque nós devemos amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. É preciso que haja esse entendimento que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, quem crê que Deus tem um propósito na tua vida? Amém? Eu creio que Deus tem um propósito na minha vida. E eu sei que nenhum dos planos de Deus são frustrados. Eu sei que nenhum dos planos de Deus serão frustrados na minha vida. Por mais que eu tente caminhar por caminhos que não sejam dele, ele vai me trazer para o centro da sua vontade. E o seu propósito vai cumprir na minha vida. E eu preciso confiar nisso. Crer nisso, porque nada foge do controle de Deus. Nada foge, nada está encoberto aos olhos do Senhor. Nada passa despercebido. Deus não é pego de surpresa. Apenas confie na vontade de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Confie na vontade de Deus para a tua vida. Amém? Nós precisamos aprender a se render a essa vontade de Deus. Quando a gente não se rende é porque a gente tem uma certa resistência de não confiar. Paralelamente é isso. Quando a gente tem resistência à vontade de Deus, é como se a gente não tivesse confiança naquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. E a gente precisa confiar na vontade de Deus e na vontade soberana dele. Amém? Porque muitas vezes a gente vive como meninos mimados, que às vezes quer a nossa vontade. E aí vem o texto de Tiago 4: pedis mal, porque pedis somente para os seus próprios desejos. Não existe uma função, não existe um propósito. Não existe um propósito nisso. Não existe um propósito para glorificar Deus. A Bíblia diz que Deus nos chamou com propósito. E o nosso propósito, o propósito para o qual Deus nos chamou é glorificar a Deus. A nossa vida, a nossa atitude, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir é para glorificar o nome do Senhor. É para bendizer o nome do Senhor. Bendizer o nome do Senhor. E se os nossos sonhos, os nossos propósitos, os nossos planejamentos, talvez você esteja aqui agora findando um ano e seus propósitos é um propósito egoísta, é seu, não é de Deus, não é para glorificar a Deus, é apenas sonho, desejo seu. Eu quero convidar você a mudar esses sonhos, esses planejamentos e a buscar os sonhos de Deus. Mas para isso é preciso buscar se consagrar a Deus. Também descobrir a vontade dele através do relacionamento com Deus. E também confiar na vontade soberana do nosso Deus. Amém? Deus foi o primeiro sonhador que idealizou nossas vidas. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui fruto de um relacionamento entre seu pai e sua mãe simplesmente. Você está aqui porque Deus permitiu que você nascesse. Você está aqui porque Deus te criou com um propósito. O maior propósito do ser humano é glorificar a Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Amém? E quando Deus faz parte dos nossos sonhos, eles não ficam apenas em nossas mentes, mas são realizados por Deus. E a gente vai glorificar a Deus através desses sonhos. Então, nesse fim de ano, reflita sobre a sua vida, sobre como está o seu relacionamento com Deus, como está a sua confiança no Senhor e como você tem se consagrado a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós glorificamos ao Senhor, bendizemos a Ti, agradecidos ao Senhor pela Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, e que nos ensina, nos exorta, nos chama a atenção, ó Deus,
para vivermos um relacionamento com o Senhor. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque muitas vezes, ó Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Que por muitas vezes nós tentamos desviar desse propósito, mas o Senhor sempre nos traz para o centro da tua vontade. Por mais que os nossos sonhos sejam, ó Deus, frustrados, nós confiamos no Senhor e sabemos que os teus planos, os seus sonhos para as nossas vidas não serão frustrados. Louvamos o teu nome por isso. Ó Deus, que esse dia seja um dia, ó Deus, que venha ficar marcado nas nossas vidas. Que o Senhor ministre aos nossos corações de tal forma que a gente não venha esquecer desse propósito do Senhor para as nossas vidas, o que nós ouvimos hoje aqui. Ó Deus, a tua palavra também diz que bom é que os irmãos vivam em união, e nós estamos aqui nessa noite para cultuarmos a Deus e agradecer a Deus e celebrar o Senhor por mais um ano que o Senhor nos concede nesse lugar, com tantas lutas, adversidades, mas também vitórias. Ó Deus, nós estamos aqui para festejar e celebrar isso, glorificando o teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estaremos num momento aqui de